Nosso desejo, e queremos expressar isso, é que sejamos santificados por Ti. Que nos tornemos como o Senhor é. Como filhos que querem copiar o Pai. Como filhos que olham para seu irmão mais velho. Nós estamos olhando para Ti, Pai. Estamos olhando para Ti, Jesus. Tu és o primogênito de Deus. Espírito Santo, nessa noite seja nosso professor, o Paracletos, que Jesus falou. Seja o nosso professor, na verdade. Se há algum bloqueio, alguma fortaleza, alguma altivez, algum sofisma em nós que nos impede de Te conhecer, isto é, de experimentar tudo que o Senhor gerou pela sua vinda e gera pelo novo nascimento. Nós queremos que o Senhor nos corrija, nos eduque, nos revele, ilumine para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então, hoje eu quero falar, para encerrar o nosso tempo, teria tanta coisa para falar, tanta coisa, mas vamos focar em uma coisa que eu creio que precisa ser ressaltado dentro daquilo que nós temos conversado em relação à obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Batismo com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, tá? Conforme é pregado em Atos, né? Creia, sede batizados e será salvo e recebereis o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem para as nossas vidas, é óbvio, a gente tem falado para nos tornar como em discípulos do Messias. Isso significa que a gente vai fazer as obras que o Messias fazia. Mas a outra parte é justamente a questão da nossa santificação. E eu gostaria de colocar essa obra dentro de um aspecto não legalista, e sim dentro de algo que nós conhecemos, porque eu creio que a própria palavra do Senhor aborda essa obra do Espírito Santo, ou seja, gerar o caráter de Jesus em nós, tá? Gerar o caráter do Pai em nós, através de algo que já conhecemos. Todos nós conhecemos. Processos que nós conhecemos que são naturais, tá? E eu quero falar dessas coisas e aí ver algumas passagens. É interessante que em João, o primeiro capítulo, creio que seja versículo 14, nós vemos o unigênito de Deus, aquele que veio do Pai. E nós vimos nele a glória do Pai. A glória ali, é interessante essa palavra glória, porque no Velho Testamento a palavra glória tem a ver com peso, tá? Ouro, quanto mais apurado, mais pesado é. A glória de Deus é coisa pesada. É por isso que quando Jesus apareceu para o pessoal, para o Saulo, e também eles viram uma luz, todos eles foram arremessados para o chão. A glória é pesada. Alguém perguntou algumas semanas atrás, quando a gente falou sobre cair no espírito. Eu entendo que o Senhor vem com peso. Não somente poder, ele vem, e o poder dele é pesado.
É capaz de derrubar uma pessoa. Isso tem tudo a ver com a palavra kaved, né, em hebraico. E essa palavra é interessante. No grego, os gregos têm um conceito um pouco diferente. Para eles, glória é mais relacionada ao brilho. Então, glória tem a ver com luz, com iluminação, com brilho. Tá? Jesus é a luz do mundo. Então, quando João fala, ele como judeu, mas também conhecendo o grego, ele está unindo esses dois conceitos. Quando ele escreve sobre a glória do Pai no Filho. E é nisso que eu quero falar uma coisa que, no meu entender, Jesus não tinha nenhum problema com tentações, porque ele tirava a lei de letra. Ele queria ser como o Pai. O Espírito Santo ministrava a ele como um ser humano. Eu sei que tem dois mistérios para mim que nós nunca vamos resolver. A Trindade, tá? Não vai dar para resolver essa questão. Deus que é um, mas é três, três em um, nunca vamos resolver essa questão. Vamos ficar batendo boca até, tá? A gente tem que entender que o mistério é o que Deus é um, mas tem três em um: Pai, Filho e Espírito Santo. A outra coisa é como que Deus se torna homem e se esvazia daquilo que fazia ele ser igual a Deus. Filipenses 2 fala isso. E aí esse é o argumento que sempre rola: 100% homem, 100% Deus. Como que Jesus podia continuar divino, mas ele também é ser humano? Como que ele é ser humano, ele também é divino? Como que é o divino aceita limites? Como que o onipresente se torna limitado na sua capacidade de estar? Como que o onisciente se limita no que ele sabe? Porque Jesus nasceu igual todo ser humano, carente de tudo. Fosse largado nesse momento e não atendido pela Maria, pelo José, por ninguém, ele teria morrido igual qualquer criança largada na hora do nascimento. Não vamos entender esse mistério por completo. Tá? E eu falo sobre isso porque quando a gente vai ver Jesus e a gente vai ter ele como padrão, a gente começa a olhar ele como filho diante de Deus Pai. E é essa filiação que o Espírito Santo quer revelar para nós. E é o que eu queria que a gente entendesse essa obra de santificação dessa ótica. Jesus nasceu e tinha comunhão com o Pai. Ele não tinha pecado original, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria. Com isso, foi vedado a questão, ele foi protegido, foi isentado da questão de pecado original. E ele tinha o Espírito Santo habitando com ele o tempo todo. Era o professor dele, aquele que trazia qualquer convicção, isso é errado, e ele logo, opa, ele podia ser tentado segundo as paixões humanas, mas ele não cedia. Agora, por que ele não cedia? Porque a palavra diz que ele foi tentado. Hebreus 4, Lucas 4, afirma que ele foi tentado em todas as coisas como nós somos. Mas ele não cedeu. Como? Porque ele tinha algo no coração dele. Ele não queria perder
comunhão com o Pai. Ele queria ser como o Pai. Tem algum filho aí? Alguém que não foi filho, filho ou filha na sua vida, nunca teve pai? Ou figura paterna? Todo mundo teve, né? Você sabe uma coisa que é natural a todo ser humano? O filho imita o pai. A filha imita o pai. A mãe. Eu estou falando, filhos imitam seus pais. Isso é natural. O discipulado natural é por imitação. É por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele fala: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele coloca a questão do discipulado e também a santificação dentro do campo da imitação. Então, aquilo que ele vê em Cristo Jesus é para ele imitar. Aquilo que se vê nele, que ele está imitando Cristo, é para imitar dele. E todos nós sabemos o que é imitar aquele a quem amamos. Isso, quando nós somos crianças, né, na fase infantil, é a coisa mais natural. Nós estamos desfrutando desse momento na vida dos nossos netos, tá? E nós vivemos isso com os nossos filhos, né? Nós temos 2, hoje eles estão nos seus 30 e poucos anos de idade. Nosso filho tem 2 filhos, então a gente estava com eles agora à tarde, e é impressionante como eles imitam os pais em tudo. É fala, é expressão facial, é expressão corporal, tá? É o que algum e eu posso dizer pelo bem e para nossa tristeza também pelo mal, né? Eu acho que muitos quem tem filhos já tiveram aquele momento de ter gente em casa e o filho faz ou fala uma coisa que te revela. Na verdade, ele só copiou você e te entregou diante dos seus convidados, diante das visitas, tá? E você ficou, né? Filhos é natural. Deus gerou isso. É por isso que eu acho que as pessoas... Eu vou falar, quando eu conheci Jesus e nasci de novo, foi natural para mim querer estudar a Bíblia. Porque ali eu podia encontrar um registro sobre a pessoa de Jesus. E eu podia, com a ajuda do Espírito Santo, identificar como eu queria ser semelhante a Ele. Porque agora eu estou seguindo a Ele. E se eu quero ser discípulos, é idiotice, desculpa falar assim, mas é idiotice dizer que eu quero ser discípulo e dizer, mas eu não quero copiar o que ele fala, eu não quero copiar, eu não quero imitar o que ele faz, eu não quero. Então você não é discípulo. Essa é a natureza do discipulado. Essa é a natureza de um filho. Um filho imita o pai. Agora, além disso, um filho imita seu irmão mais velho. Eu sou primogênito de 5. Isso funciona durante um tempo, mas ali passa e aí gera-se competição. Concordo, concordo. Com o passar dos anos gera-se competição. Mas o filho mais velho sempre se torna um ponto de referência para os filhos que seguem, né? Pelo bem e pelo mal. Nós temos Jesus que imita, que traz para nós a glória do Pai, nós vemos nele a glória do Pai, a essência do Pai, o peso do Pai, o brilho do Pai, o caráter do Pai. E nós temos em Jesus o nosso irmão mais velho, a quem nós podemos olhar
e tirar dele um exemplo, um padrão para nos assemelhar. Muita gente fala, mas eu não é questão da carne, tarará. Aí eu vou ficar falando assim, eu vou questionar. Então, o que você está olhando? Onde você está dando a sua atenção? Porque se você está dando a tua atenção para pessoas do mundo, e hoje em dia, a nossa geração, eu estou falando dos mais velhos até os mais novos. Estou falando, vamos pegar até os 80 e poucos anos de idade, tá? Vamos pegar essa faixa, de 0 a 80 e poucos. Nós somos da geração dos influenciadores, tá? Eu quero te influenciar a olhar a Jesus. Eu não quero que você fique olhando para mim. Eu quero falar para você, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Eu quero que você me veja olhando para Jesus. Sempre tendo referência e padrão à pessoa de Jesus. Isso sim. Eu quero ser um influenciador, mas eu não quero ser ou melhor, eu não quero ser a referência. Eu quero ser um ponto de referência. Olhando para mim, você está vendo que eu estou olhando para Jesus. E eu estou vendo, e isso para mim é muito importante, por quê? Porque nós estamos com um monte de frase de efeito, um monte de babaquice, evangeliquez, tá? Um monte de coach, treinador e coisa que Jesus não falou. Eles vão inventando coisa que Jesus não falou. Tá certo, Tiago? Tá certo ou não, Tiago? Eu estou vendo vocês dando risada aí. Eu só, eu estou podendo ver o que só, o que sai, que vai no meu moral, no Instagram, no Facebook. Eu estou assim, ó, e quero vomitar. Eu estou pensando, tá um monte de gente falando, tá? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. E eu estou dizendo, tá? O que é para olhar? Me mostra Jesus. Mostra Jesus e eu tenho algo para ver em você que vale a pena. Agora, se você não tem Jesus, não tem nada de Jesus, eu não vou ficar olhando para você. E quanto mais eu falo sobre isso, mais eu creio que o Espírito Santo está testificando ao teu coração que esse é o plano de Deus. Essa é a estratégia de Deus. Jesus gerou discípulos que queriam fazer como ele fazia, mas queriam ser semelhantes a ele. E quem que ele tinha como referência? O Pai. Então, se alguém vai falar sobre santidade, a minha primeira pergunta vai ser: você quer ser semelhante a Deus? Porque tudo que se fala na Bíblia sobre santidade não se fala a respeito de leis e normas. Fala de ser semelhante a Deus Pai. Inclusive, o primeiro conceito de santidade, tá? Que a gente encontra, Êxodo 19, nós já falamos isso em outras aulas, Êxodo 19, Deus chamou Israel de nação santa. Vós me sereis povo peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. O que quer dizer essa palavra, santa, nesse contexto? Para o povo do Egito,
Eles eram santos, mas aos deuses do Egito. Então, no Egito tinha prostitutos e prostitutas nos templos dos deuses. Santos. E a palavra usada era santo. Por quê? Porque o primeiro conceito de santidade é ser semelhante a. Então, se você é santo para um Deus, você quer ser semelhante a esse Deus. Segundo conceito é ser separado para servir a esse Deus. Então, quando Deus falou com Israel, vós me sereis nação santa, ele estava dizendo duas coisas. Eu quero te separar do mundo, eu quero te separar dos deuses do Egito, eu quero te separar dos povos que estão todos servindo a outros deuses, eu quero te trazer e te consagrar para mim. Vocês vão me servir, vós me sereis reino de sacerdotes. O serviço que ele queria era um serviço sacerdotal. Em adorar ao Senhor, eles iriam conhecer o Senhor. Deus iria se revelar para eles. Mas a segunda coisa, quando Deus fala, vós me sereis nação santa, ele está dizendo, eu estou te trazendo para mim para você se tornar semelhante a mim. Eu quero que você seja como eu sou. Agora, eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo. Isso provavelmente vai quebrar alguma fortaleza. Eu espero que quebre. Deus não iria chamar a gente para ser semelhante a Ele se fosse impossível. Deus não é irracional. É necessário a gente entender, é possível ser semelhante a Ele naquilo que Ele quer que sejamos semelhantes a Ele. Nunca vamos ser oniscientes. Esse é um atributo divino. Não é humano ser onisciente. Não é humano ser onipresente. Não é humano ser onipotente. É divino essas coisas. Tá? Mas nós não fomos criados para pecar. Não fomos criados para mentir. Não fomos criados para viver segundo a lascívia. Não fomos criados para gerar contendas. Não fomos criados para os pecados que a gente vai ver alistados aqui nas cartas de Paulo. E é por isso que o Espírito Santo, em todas as culturas do mundo, existe um padrão moral e ético, tá? Sem ter a revelação de Jesus. Ninguém quer ser morto, mas está disposto a assassinar. Mostra que é pecado porque você não quer ser assassinado. O padrão dentro de ninguém quer ser roubado. O próprio ladrão não quer ser roubado, mas ele mostra que ele sabe que é pecado porque ele não quer ser roubado. Ninguém quer ser enganado com a mentira ou a decepção de uma outra pessoa, não quer ser defraudado de uma outra pessoa. Ninguém quer isso. E mostra que ele sabe que é pecado porque ele não quer que o outro faça faça isso com ele, mesmo que ele faça isso com os outros. Há um padrão dentro de nós que Deus colocou. E ele não retirou isso. Não fomos criados para viver segundo as paixões da carne.
E é justamente isso que quando Jesus vem, e ele vai trazer para nós, ele vai abrir a porta para que o Espírito Santo habite dentro de nós, durante o tempo do Velho Testamento ficou muito claro, sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Ciclos de arrependimento, ciclos de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, e oferecer sacrifícios. Pecar, pedir perdão, sacrifícios. Pecar, pedir perdão, sacrifícios. E foi assim. Mas quando Jesus vem, ele é o sacrifício de uma vez por todas e por todos. E o seu sacrifício é um sacrifício que possibilita que o Espírito Santo seja enviado pelo Pai para habitar novamente dentro de nós. Agora, a gente precisa entender, primeiro, é a vontade de Deus. É totalmente ridículo algumas coisas que eu ouço em pregações hoje. Não pode fazer tudo, a graça cobre tudo. Isso, primeiro, não é bíblico. Nós estamos no tempo da graça. Eu concordo. Há uma graça que Deus oferece. Mas a graça que vem de Deus não é a graça que o mundo fala. Tá? Como se agora, com a graça, mesmo que você faça, não é pecado. Não, isso é ridículo. Paulo falou sobre isso. Tá? Em Romanos, ele falou, olha, antes você oferecia os membros do seu corpo, tá, para servir à injustiça, e nisso você pecava. Agora você precisa oferecer os membros do seu corpo ao Espírito Santo para fazer obras de justiça. Ele diz, agora que eu recebi a graça, eu vou pecar? Não, jamais. Não vou usar essa graça para ser um motivo ou uma desculpa para eu continuar no pecado. Verdadeiramente, aquele que nasce de novo porque isso tudo começa com uma semente da tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação, ou seja, você não quer continuar no pecado. Você percebe que você é escravo ao pecado e você quer a libertação dessa escravidão. E o Espírito Santo, quando você nasce de novo, é justamente isso. Você não é mais pecador. Paulo, uma vez que ele percebe isso, ele não é mais pecador. E é justamente por isso que ele entra numa batalha dentro dele. Então, porque se eu não sou mais pecador, e eu sei que eu não sou mais pecador, por que há essa luta dentro de mim? Ele está simplesmente percebendo que o mundo não quer largar dele. O espírito da potestade do ar não quer largar dele. Ele sabe que ele quer ser semelhante a Deus. Que ele olha Deus Pai com olhos de filho e esse filho quer ser semelhante a Deus Pai. E é isso, essa atitude, esse sentimento é algo gerado pelo Espírito Santo. E eu queria que você entendesse ou tivesse isso na sua mente quando a gente vai ver algumas passagens. Gálatas 5, primeiro. Tá? Pode abrir sua Bíblia em Gálatas 5. E para isso, deixa eu falar mais uma coisa também que vai dar um contexto.
Deixa marcado Gálatas 5 e abre na próxima epístola de Paulo, que é Efésios 6, que a gente vai olhar aqui primeiro. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Dentro das ciladas do diabo são as tentações. O diabo é o tentador. Tá? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está reconhecendo a fonte da sua luta. Não é somente o seu corpo. Tá? Tem forças espirituais que estão trabalhando contra ele. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá? O que Paulo está reconhecendo aqui? No dia a dia, nós enfrentamos uma luta. Porque Deus, quando nós nascemos de novo e nós somos salvos, a gente não vai para o céu. Permanecemos aqui. E aqui nós vivemos num campo de batalha. E ele está reconhecendo espiritualmente a natureza dessa batalha. O que o diabo quer? Tá? Primeiro, eu preciso dizer, a própria palavra nos afirma que ele não pode desfazer do nosso novo nascimento. Ele não tem como nos arrancar da mão de Deus. Mas ele pode nos tentar a sair da mão e da presença de Deus. O diabo, simplesmente, uma vez que nós nascemos de novo, ele não quer, de jeito nenhum, que amadureçamos. Ele não quer, de jeito nenhum, que nos tornemos semelhantes a Jesus, o Messias. Ele não quer que a obra do Espírito Santo se realize dentro de nós. É como no natural você tem uma pessoa que é talentosa numa área, tá? E você tem uma pessoa que não quer de jeito nenhum que essa pessoa chegue ao seu potencial. Que essa pessoa sirva os desejos pessoais e egoístas dessa outra pessoa que quer manipular e tomar conta da pessoa. Agora, um bom pai quer o quê? Um bom pai, ele quer que o filho cresça e amadureça, que desenvolva todas as suas capacidades. O Espírito Santo está querendo fazer isso dentro de nós. O espírito da potestade do ar
o maligno, o nosso adversário, o diabo, não quer que isso aconteça. Porque fazendo isso, nós seremos luz no mundo. Luzeiros, como Paulo fala em Filipenses. Luzeiros nessa geração perversa. Então, o que Paulo está reconhecendo? Existe uma luta. E perceba uma coisa, ele diz que o inimigo fica atirando dardos. 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 Tá? Eu gosto de destrinchar um pouquinho essa questão dessa luta, e os dardos inflamados, e o escudo da fé, e a espada, né, que é a palavra. O inimigo, ele manda para nós dardos. Não assim. Ele manda o dardo assim. Se ele mandasse desse jeito, você iria se defender facilmente. Mas o dardo é feito estrategicamente para deslizar pelo ar e atingir você, tá? Sem que você perceba até a última hora. Tá? Então, eu pergunto para você, o que o diabo está mirando? O que ele quer atingir em você? E quais são as naturezas dos dardos? Primeiro, eu vou falar para você que tem dardo que ele envia, é enviado para o seu corpo, que é a enfermidade. Porque nós sabemos que Jesus, na cruz e nas pisaduras, ele tomou a cruz, tomou as pisaduras para a nossa cura. Então, nós temos algumas enfermidades porque simplesmente não levantamos um escudo da fé. Porque nós achamos, não, é mais uma dor, é mais uma isso, não, eu aguento. E a gente tolera. E eu estou falando isso porque eu já vi isso. Eu já vi em ministrações pessoas serem curadas de coisas que, é estranho, nunca pensei que era tanta coisa, mas quando você ministrou e ministrou cura, de repente essa dor parou, de repente eu podia fazer o que eu não podia fazer antes. Então, o inimigo está mirando o seu corpo com alguns dardos. Dardos inflamados do maligno. Mas o outro alvo dele, em você, é a sua alma. E os componentes da sua alma são pensamentos, sentimentos e vontades. Então, eu pergunto para você, qual é a composição do dardo inflamado do maligno que é mirados para a sua alma? Pensamentos do diabo que você vai refutar com a verdade da palavra. Sentimentos do diabo que você vai refutar com a verdade da palavra. E vontades do diabo, ou seja, tentações, que você vai refutar com a palavra do Senhor. E ao refutar, você levanta um escudo da fé, porque a sua fé está na obra de Cristo e a palavra que testifica sobre ele. E o diabo sabe disso.
Isso tem tudo a ver com os dons espirituais que eu falei na penúltima aula, né? Lembra que nós falamos sobre discernimento de espíritos? Então, uma das coisas que precisa ser para nós uma prática, quando vem um pensamento, e isso é muito importante hoje, porque quanto tempo você ficou no TikTok, no Instagram, nos Reels, né, no Facebook hoje? Com cada uma dessas, você ouviu alguma coisa. Entrou algum pensamento. Você avaliou aquele pensamento? Você peneirou aquele pensamento para saber se era seu, se você concordava ou não concordava? Você deixava entrar? Um sentimento. Esse é uma, uma tática hoje do diabo que ele está levando um monte de gente para o inferno, né? O pecador se faz de coitadinho e todo mundo tem dó, e aí, de repente, o certo agora é errado e o errado é certo. Por quê? Por causa de um sentimento. O cara que eu estava vendo hoje, o cara que aparentemente o cara que usou o carro e passou por cima de 40 e tantas pessoas numa passeata de Natal aqui nos Estados Unidos. Hoje ele foi falar, parece que eu estou sendo tratado como endemoniado. Ué, para fazer uma coisa dessa, você foi endemoniado. É isso. Mas eles estão usando esse argumento para dizer, coitado de mim. Você sabe que isso é altamente diabólico nessa geração? O diabo sabe que seu tempo é curto. O que ele está fazendo? Ele está querendo que o mundo tenha dó dele na hora que Deus vai julgá-lo. Ele vai usar isso para iludir muita gente. Deus não é justo. Deus não é justo comigo. É essa atitude. É o que vem acontecendo já há quase 2 anos em relação à arruaça nas ruas, as manifestações e destruições que a gente está vendo nas ruas, tá? Lojas, carros, queima disso, daquilo, derrubar estátuas, tudo isso. De repente, isso tudo, beleza, pode. Você sente, então os seus sentimentos mandam. De onde vêm esses sentimentos, minha gente? Se você está agindo em cima de sentimento que foi atirado pelo diabo para sua alma, isso chama endemoniamento. Você foi influenciado pelo diabo, pelo espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, e você está agindo segundo um espírito do mundo, o príncipe das trevas. Ou seja, você está endemoniado. Eu não estou nem aí se ele está incorporado em você. Ele não precisa nem incorporar se você aceitou o pensamento, o sentimento, a vontade dele, ele não precisa incorporar. E a questão é que isso está acontecendo em massa. Todo mundo está me entendendo? Eu estou vendo o rosto de todo mundo bem sério agora. E eu estou observando, isso que eu estou falando com vocês, eu estou observando todos os dias. E o nosso problema é que nós deixamos
essa atitude influenciar a igreja primeiro. Nós estamos há 15 anos dentro da igreja desprezando qualquer palavra sobre santidade, se tornar como o Senhor. Eu estou vendo que é comum cristão ficar bêbado, é comum cristão falar palavrão, é comum cristão agir segundo a lascívia, a impureza sexual. Ele cede isso todo dia e ainda se acha cristão. Misericórdia. Quem faz isso não é influenciado pelo Espírito Santo para fazer tal coisa. De jeito nenhum. Eu estou vendo uma coisa aqui. E isso vem sendo encorajado. Esse é o papo dentro da igreja. Quando eu falo igreja, você ouve isso de muitos púlpitos. E você conhece muitos ministérios onde essas atitudes são toleradas. Mas a palavra não apresenta isso. Agora vamos comigo para Gálatas 5. Tá. Primeiro, Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve. É a região que ele foi evangelizar na primeira viagem missionária. E ele está escrevendo, na verdade, para o povo de uma região, não somente de uma cidade. O povo que ele evangelizou numa região, na primeira viagem. Lembra que todo mundo dessa região, antes de ouvir sobre Jesus, era espírita. Vivia segundo os deuses gregos e romanos. Isso é a mesma coisa de Umbanda e Candomblé. Viver segundo as entidades, os antepassados, os orixás, etc, etc. Tudo que é demônio. Paulo vai para uma região onde essa é a realidade, essa realidade espiritual. E por isso ele está tendo que explicar para eles. Por quê? Lembra que nós falamos, quando a gente falou sobre adoração, torna-se semelhante àqueles que o adoram. E Salmo 115, Davi estava falando sobre idolatria. Nós nos tornamos semelhante àquilo a quem adoramos. Então, se você vai adorar deuses que não são Deus, todas as suas impurezas, todas as suas malezas, você vai copiar. Você se põe como servo e filho para imitar a eles. É natural no mundo espírita, a gente sabe disso no Brasil. Candomblé, Umbanda, as pessoas que praticam isso se tornam semelhantes às entidades. É justamente essa ideia de adoração, você se tornar semelhante àquilo que você adora. Tá? Então, Paulo encontra um povo cheio, e isso, o mundo que ele encontrou fora de Israel era um mundo que vivia na prostituição e lascívia. Tá? É como o nosso mundo hoje. Você sai do ambiente da igreja e ninguém mais questiona a fornicação, o adultério, homossexualismo, bestialidade, pedofilia, pornografia. Ninguém questiona, todo mundo participa e não há nenhum questionamento.
Parece que o mundo de hoje tem se tornado semelhante ao mundo em que Jesus veio. Essa é uma profecia que se encontra em Apocalipse, tá? Que Roma, daquela época, vai se tornar, ao invés de regional, vai se tornar mundial. E estamos vendo isso acontecer. E Paulo está tendo que explicar para esse povo, escuta, 5, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você está sentindo essas tentações de continuar a fazer as coisas pelas quais você se arrependeu já e sabe que é pecado, porque dardos inflamados estão chegando em você, tá? Anda no Espírito. Isso significa que você precisa se submeter ao Espírito Santo. Ninguém será santificado senão pela obra do Espírito Santo. É para isso que o Espírito Santo foi dado, enviado para habitar dentro de nós. Para nos tornar filhos de Deus semelhantes ao Senhor. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E as obras da carne são conhecidas. Então, só para você não ter confusão, essas coisas você já sabe que são obras da carne. Tá? Ou seja, pecado, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Por que ele fala sobre glutonaria? Porque isso fazia parte das orgias que esse povo participava em adoração aos deuses. Coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ao ler essa carta, com certeza tinha gente nessa região, na igreja, que fez assim, ó. O quê? Paulo está escrevendo para um problema real, queridos. Ele está chamando a atenção porque houve um povo que se arrependeu e depois voltou para o pecado. Ele está dizendo, não pensa que você vai herdar o reino de Deus se você continuar na prática dessas coisas. Você está agindo como se o Espírito Santo não habitasse dentro de você. Você precisa se submeter ao Espírito Santo. Você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo. E você se submetendo ao Espírito Santo, ele vai te blindar desses desejos carnais. Que mais tarde ele fala para os Efésios, esses são os dardos inflamados do inimigo. Na verdade, a fonte dessas coisas não é você. Se você já disse que você não quer mais viver nisso, você está se submetendo a tentações do diabo. E ele está fazendo o quê? Ele está tocando sua carne. Vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o que você pode esperar se você se submeter ao Espírito Santo? Fruto. Tá? É da noite para o dia? Qual é o fruto que cresce da noite para o dia?
Nem as obras da carne que você se submeteu aconteceram da noite para o dia. A tentação, o processo da tentação é um abismo chama o outro. É um processo paulatino em que o diabo te leva para a fossa. E o pecado que você vive parece uma areia movediça que você não consegue sair. Como sair dessa? Se submeter ao Espírito. Para os Coríntios, eu não vou lá agora, 1 Coríntios 10, 13, se alguém quer escrever, anotar. Você não será tentado além da sua capacidade de resistir. Em cada tentação, o Espírito Santo vai providenciar uma porta de escape. Ou seja, você não está nessa batalha, você não está sozinho. Você tem o maior Espírito, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas se você não contar com a ajuda dele, você em si você tem o Espírito Santo. O que você pode esperar? O Espírito Santo vai gerar fruto em você. Opa! Alô? Alô? Ah, voltou. Voltou. Para mim tinha cortado. Eu continuei aqui para todos vocês? Sim. Sim, Mike. Sim. Ah, desculpa. É que vocês sumiram na minha tela. Ainda bem que eu não falei nada, né? Louco. Então, o que nós podemos esperar do Espírito Santo? Que ele vai frutificar atitudes em nós, tá? O quê? Versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, que coisa doida. Que paradoxo. Que é isso aí? Espera aí. Vamos pensar. Sem o Espírito Santo, a gente não tem domínio próprio. Sem o Espírito Santo, a gente é escravo. Tá? Sem a ajuda do Espírito Santo, não vamos poder dizer não para o pecado. Você está entendendo? Mas com o Espírito Santo, nós temos domínio próprio. Tá. Vamos falar, já que está usando a questão de fruto, tá? Vamos fazer o contrário, tá? Vamos imaginar a nossa árvore, tá? Plantada nas trevas. E o fruto dessa árvore é invejas, bebedices, discórdias, ciúmes, porfias, feitiçaria, tudo aquilo que foi mencionado. Tá?
Então, vamos imaginar essas duas coisas. E aí, abre comigo, tá? Em Colossenses 3. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Ele está tratando todo mundo do mesmo jeito. Quando você era dos outros deuses, vocês foram guiados pelos deuses, que na verdade são demônios. Aí esse era o fruto da sua vida. Agora, porém, versículo 8, despojai-vos, tá? Igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade e a nossa malandragem, que é da nossa cultura. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Eu acho que nós vivemos uma geração onde isso não foi pregado muito, não. Não mintais uns aos outros. Também passamos por cima dessa. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, você vai conhecer ao Pai e vai se tornar semelhante ao Pai, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo, o Messias, é tudo em todos. Ou seja, fazer morrer. Tá. Você está com uma árvore que está produzindo esses frutos. O que você precisa fazer? Cortar aquilo que alimenta a árvore. Por que se corta uma árvore? Tá? Justamente para não dar mais seiva para alimentar o tronco, os galhos e o fruto. Se você deixar a seiva chegar aos galhos, vai gerar fruto. Agora você corta. O que tem que acontecer? Eu já vi muita árvore ser cortada e começa a brotar. Eu fiz isso no ano passado na casa do meu filho. Cortei, mas esse ano brotou o dobro. Muito terrível. O que você tem que fazer? Tem que chegar na raiz. Tá? E aí você tem que cortar a raiz, queimar a raiz. Tá? Na medicina, tem a questão do câncer. Um dos tratamentos para câncer, tá? É um tratamento terrível. Agora eu estou esquecendo o nome do tratamento. Tá? Mas o tratamento busca chegar nos vasos sanguíneos. Quimioterapia. O quê? A Quimioterapia. Não, mas é uma outra... Eu estou falando de um outro tratamento ainda, onde eles estão introduzindo um produto que fecha o vaso sanguíneo que alimenta o câncer. E quando você fecha
o câncer simplesmente seca e morre. Tá? Chama embolização. Tá? É um processo que usa também para cistos e outras coisas. Tá? Fala, Eliane, mas seu volume não está... Você está mutado. Então, estou vendo você responder, mas eu não estou te ouvindo. Bom, esse processo também. O que eu estou querendo mostrar é, se você vedar a fonte que alimenta o fruto da carne, tá? O fruto da carne vai morrer. É por isso que em Filipenses, Paulo fala para pensar nas coisas do alto. Eu sempre vou perguntar para a pessoa, quando eu vou ver fruto, que é fruto da carne, que é fruto do diabo, fruto da tentação, eu vou questionar, o que você está olhando? O que está formando o seu pensamento? O que está formando seus sentimentos? O que está formando as suas vontades? Você está focado na pessoa de Jesus? É justamente por isso que em Hebreus 12, tá? O autor fala para fixar o nosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E, queridos, hoje em dia nós temos ouvido vez após vez, nunca vamos poder não pecar. Nós vamos pecar até Jesus voltar. A Bíblia não sustenta tal fala. A Bíblia não sustenta isso. Essa é uma das babaquices do diabo, que é falado em púlpitos, é falado no púlpito de Facebook, é falado no púlpito do Instagram, é falado no púlpito do Twitter, por pessoas que não estão percebendo e não têm avaliado o que está na palavra. É totalmente possível sermos semelhantes a Deus Pai, em caráter, em todas essas coisas que nós vimos aqui, Gálatas 5:22, fruto do Espírito. Mas existe uma estratégia para chegar nisso. Você não pode pensar que você vai frutificar no Espírito se a sua árvore está plantada no mundo. Você está plantado no mundo, você vai gerar frutos do mundo. Ou seja, você está enchendo sua vida de pornografia, você está cometendo esses pecados, tá? Você voltou à prática de pecados do passado, tá? Não pode pensar que isso vai gerar fruto do Espírito. Essa é a milícia que Paulo fala que existe. Tá? Hoje em dia tem muito jovem falando, não, eu posso beber, posso beber. Eu já vi muito jovem se perder por causa dessa besteira. E as pessoas do mundo não estão vendo Jesus. Alguém vai dizer, mas Jesus bebia. Mas ele não se embriagou. Mas Jesus ficou no meio, tanto é que eles chamaram ele de mulherengo. Mas ele nunca fornicou. Ele nunca deitou com uma mulher. Ele nunca pecou sexualmente. Há uma grande diferença entre estar presente e manter os padrões e fazer as coisas que o mundo faz para mostrar que nós podemos. Eu vou observar que isso é
Tipo, eu estou ouvindo nessa conversa, Deus, quanto que eu posso pecar ainda e ainda ser salvo? Eu quero poder, assim, quanto que eu posso beber e não pecar? E quantas vezes que eu posso me embriagar e o Senhor não vai me rejeitar? Eu estou vendo essa geração lidar com o pecado dessa forma. Eu estou vendo uma geração que está se dando a ouvir toda sorte de palestras, de afirmações, de masterclass, de música, de filmes. Está enchendo a sua alma de lixo. De lixo. E nem um pouquinho estuda a Bíblia. E eu não estou falando dos jovens. Eu estou falando dessa geração. Do 0 a 80. Tá? Eu estou falando de 4 gerações que se encontram nesse momento na Terra. Essa é a estratégia do diabo agora. Ele está querendo levar a igreja à imaturidade, onde, no final das contas, ele não pode tirar a salvação de ninguém, mas ele pode influenciar para você pular da mão do Senhor. Que quem sai do relacionamento é você. Por quê? Porque não andou segundo o Espírito. Não andou, nunca aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Sentir uma correção do Espírito Santo. Sentir na hora que você for falar ou fazer alguma coisa, aquela palavra, o que eu chamo do Espírito Santo. Você está prestes a falar uma coisa que não devia para sua esposa e o Espírito Santo, não fala não. Eu conheço isso. Agora, você não ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sei quanto que o Espírito Santo vai ficar falando para você. Agora, uma coisa eu sei. Você quer ser semelhante ao Pai? E você expressa esse desejo? O Espírito Santo vai começar a fazer uma obra e você só precisa cooperar. Só precisa cooperar. Mas nunca vamos fazer isso se a gente fizer isso segundo a nossa carne, ou seja, obedecer às leis e pensamos que eu obedecendo, tá, é o que me providencia a salvação. Não, não, não. Não vai funcionar. Segundo o Espírito, ele te transforma. E a questão é que quando você começa a fazer isso, você fica blindado até de tentações. Porque o diabo sabe, por exemplo, eu tornei, num período da minha vida, eu tornei a tentação no motivo de, tá bom, então eu vou adorar. Aí o diabo parou de tentar porque isso me levava à adoração. Eu falei, você está querendo me colocar na luta? Então eu vou entrar. Can you repeat this in English so Peter get that? Qual? About the praising when he comes and tempt you? So there was a time in my life that I decided that when temptation comes, I would stop and I would praise and worship God. And pretty soon the temptation stopped because the enemy didn't want me to go praising God. But then when the temptation stopped, I kept praising God because the temptation stopped. And I perceived that I was free of that. Amen. E quando a tentação, eu adorava, porque a tentação vinha e eu queria já sair desse campo, tá? Aí refutava com a palavra e adorava ao Senhor. Aí eu comecei a perceber que parava a tentação. Quando parou a tentação, parou porque o diabo não queria me levar
a adorar a Deus. Mas quando parou, mesmo assim, adorei. Por quê? Porque eu percebi que a tentação tinha parado. E aí a minha submissão se torna aí você entra numa dimensão de viver a aventura com o Pai, viver a vida com o Pai. Onde não há um tempo de ser crente ou não ser crente. Você começa a viver uma vida integral com o Senhor, né? Constante. Então, aí com isso você começa a perceber que as pessoas do seu dia a dia são as pessoas que Deus está querendo revelar Jesus através de você. Aí, segundo o Espírito, você começa a responder, tolerar, que são as coisas que Paulo fala aqui, nas cartas. Que a gente deve ser compassivo uns com os outros, tolerante uns com os outros, né? E, de repente, você começa a se submeter a isso e você se torna um exemplo, tá? Você se torna um instrumento nas mãos do Espírito Santo para tocar a vida das pessoas do seu dia a dia. Isso é família, colegas, onde quer que seja. Tá? Bom, hoje era isso que eu queria falar em relação a essa obra do Espírito Santo. Eu acho muito importante a gente compreender essa luta e entender que eu posso até acrescentar, e devia, em Tessalonicenses, deixa eu achar aqui. Primeira Tessalonicenses 3, 4. Versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. E também vos dá o seu Espírito Santo. Mike, onde você está lendo? É primeiro ou é segundo Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 em diante. Obrigada. Nada. Então, eu quero ressaltar. Deus não vai pedir algo impossível. É para isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Tá? E eu deixo uma tarefa para vocês. Tá? Se eu fosse pastor de vocês, né, no seu dia a dia, eu diria com certeza que o Espírito Santo apontou algumas coisas. Talvez algumas práticas, no falar ou no fazer, no agir. Atitudes dentro de você que
não vêm do Espírito Santo. Não são frutos do Espírito. São obras da carne. Influenciado e gerado por dardos inflamados do inimigo. Primeiro, eu diria, arrepende-te. Reconheça tal atitude como pecado. Se você não reconhecer como pecado, você não vai se arrepender. E a obra que o Senhor quer fazer não vai acontecer. Confessar significa que eu concordo com Deus que tal coisa é pecado. Tá? É semelhante ao momento do viciado. O viciado tem que reconhecer que ele é viciado. O alcoólatra tem que chegar ao momento e dizer eu sou alcoólatra. Tá? Só um momento, gente. Desculpa. É o vizinho. Desculpa, é um vizinho que é da comunidade Amish, tá? E eles são um povo... Eu não sei se você conhece essa comunidade aqui. Eles são um pouco diferentes no seu jeito de viver, e a gente dá um apoio para eles em algumas coisas. E uma das coisas, quando ele liga, se eu não atender, eu não consigo falar com ele depois. Tá? Aonde é essa comunidade? Nós temos várias pessoas Amish ao nosso redor. Não, mas aonde você está aqui? Pensilvânia. Pensilvânia. Região de Lititz. Região de Bird in Hand, que é onde fica a comunidade. Tá, eu estava dizendo que é importante você reconhecer que tal atitude é pecado. Ao longo dos meus anos, eu tenho visto que a pessoa permanece com certas atitudes porque ela não admite. É igual o pecador é semelhante ao alcoólatra. Ele não quer reconhecer que é pecador. Então, enquanto a gente não reconhece tal atitude como pecado, nós não vamos submeter a nossa vida ao Espírito Santo para que haja transformação. Agora, você reconhece, você confessa para Deus, e quero te encorajar a fazer isso junto com a esposa ou marido, se são crentes, com pais, tá? É muito bom fazer isso com outra pessoa. Expor, tá? Colocar na luz com outra pessoa. Tá? E aí pedir, Espírito Santo me transforma, eu me submeto a ti. Eu tive uma prática na minha vida de falar, né,
coisas obscenas quando eu me converti. Eu tinha uma boca suja. E o hábito. Aí eu me converti e eu me vi fazendo, mas eu encontrei essa palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra obscena do vosso falar. Ah, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, Deus, é um hábito, mas é um pecado e eu não quero mais. E o Senhor falou comigo, então, leve em conta a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, toda vez que você fizer, confessa. Eu sei que você não quer, mas a gente precisa prestar atenção naquela palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar. Esse é o processo da santificação. Nos purificar de toda injustiça. Então, aquela inclinação, aquele hábito, ele mudou. Durante um tempo, eu lembro, eu tive que até confessar na frente de alguns amigos que não tinha nada a ver, mas eu confessei. Tá? Pedi perdão para eles, pedi perdão para Deus. E aí passou mais ou menos um mês. E eu estava indo, minha mãe chamou para lavar a louça, era a minha vez, né? E eu passei por uma mesa na sala de jantar e dei aquela topada de dedinho no pé, tá? E peguei, dei uma esfregada assim e segui. Eu estava lavando louça assim e o Espírito Santo falou, você viu? Eu lembro dessa conversa, foi muito viva para mim. Você viu? E eu estava assim, que? Você não viu? Que? Aí eu não falei nenhum palavrão. Que 3 semanas antes, uma rajada. Tá? E aí eu percebi que aí, dentro de pouco tempo, não somente o Senhor tirou essa inclinação, como ele depois, isso tirou o desejo. Ou seja, cada vez que você vai confessar com sinceridade, tá? O Espírito Santo vai apertando, fechando aquele vaso que alimenta aquele fruto. Mas é necessário passar pela prática da santidade, confessando os nossos pecados. Isso não é para continuar a pecar. Nós confessamos porque não somente somos perdoados, como também Ele nos purifica. Esse é o processo. Isso tudo é a maneira que a gente coopera com o Espírito Santo, se submete ao Espírito Santo, para Ele fazer a obra em nós. Né? Pai, eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja liberado em nossas vidas para gerar arrependimento, convicção de todo pecado que precisa ser tratado, trazido à luz. Mas também, Senhor, eu encomendo todos a obra e a direção do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para sermos formados como filhos do Senhor. A imagem de Jesus, a imagem do Pai. Queremos ser como Tu és. Faça a Tua obra em nós, Espírito Santo, para que o mundo nos veja como luzeiros, como filhos do Senhor, que Te representam nessa geração perversa, nessa geração que pode ser a última. Nós queremos brilhar para Ti. Te louvamos, Senhor, por esses meses que nós temos sentado junto contigo e nós temos recebido
da palavra do Senhor, coisas preciosas. Nós confiamos que a boa obra que o Senhor começou vai completar. Nós confiamos que o Senhor está nos conduzindo de fé em fé, de glória em glória, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que cheguemos à perfeita varonilidade. Até que cheguemos à medida da estatura, da plenitude do Messias. Pois nós pedimos no seu nome e para a sua glória. Amém e amém. Amém. Eu acho que obrigado é muito pouco, e por esses meses que você se dispôs a estar junto conosco, né, nessas quintas-feiras, 3 meses, e a gente só tem a agradecer, né, a Deus pela tua vida, por aquilo que o Espírito Santo tem trazido a ti, e tu tens compartilhado, né, e eu creio que todo mundo aqui que tem estado junto, que acompanhou, que não vai passar desses 3 meses como naturalmente, mas, né, creio que quem participou das aulas hoje tem alguma coisa aí diferente que surgiu, que tem nos inquietado, né? Pelo menos a mim, tem me inquietado também. E eu queria dar oportunidade para 2 ou 3 pessoas, né? Eu sei se a gente for deixar aqui, a gente vai passar a madrugada toda e eu preciso dormir também. Mas para você deixar uma palavra para o Mike, amém? Rapidinho. Alguém? Sheila, Ana? Olha, Mike, eu gostaria de te agradecer muitíssimo do fundo do meu coração por todo esse tempo que você se dispôs a nos ensinar, mesmo que já saibamos alguma coisa, mas sempre há alguma coisa que a gente aprende, e não foi pouca coisa. Passamos a ver de maneira diferente certas coisas. E te agradecer também pela paciência, pela alegria que você ensina com alegria, né? A paciência com meu filho também. Muito obrigada mesmo, que o Senhor te abençoe grandemente, grandemente mesmo. Amém. Espero que possamos nos encontrar novamente por aqui. Amém. Eu creio. No ano que vem eu vou avisá-los dos meus planos para o ano que vem. Amém. Tá bom? Eu quero deixar minha gratidão. Eu sou felizada da Itália. Eu estou esperando o senhor vir na Itália para ensinar os italianos. Tudo isso que o senhor me ensinou. Quero agradecer pela sua vida e dizer que eu ainda, todos os dias, eu levo, vou lá nos vídeos, né, que eu não participei da live dos estudos de oração do Messias, e todos os dias o senhor está aqui na minha casa, todos os dias escutando, enquanto eu repito a lição número 1, porque eu tenho que inculcar na minha cabeça e tem que entrar, aí eu volto de novo, escuto de novo, aí é todo dia assim. Então, eu quero agradecer muito, eu aprendi, eu fui instruída a honrar o pastor. Eu presto a estar chegando uma honra para o senhor, tá? Muito obrigado, de coração. Amém. Que Amém. Deus dê longa vida para o senhor. Obrigado. Amém. Deixa a outra irmã. Obrigado. Obrigado. Gratidão, pastor Mike, por tudo, aprendi muito, inclusive hoje no meu ministério com mulheres tem sido abençoado.
Glória a estou Deus. como irmã italiana aí, sou brasileira, mas como italiana. Fico ouvindo as aulas e aprendendo. Amém. E que Deus abençoe sua vida, sua família, tá? Gratidão mesmo. Igualmente. Um Igualmente. abraço. Todos vocês. Mike, eu quero te desejar saúde, assim como é próspera a sua alma. Amém. Prazer muito grande. Depois de tantos anos, ter esse prazer de sentar e ouvir e aprender e repensar. Muito obrigada. Que você e sua família sejam prósperos. Amém? Cada vez Amém. mais na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado a Eu todos só vocês. quero te agradecer por esse tempo e dizer uma única frase. Como bem Gaudéria do Rio Grande do Sul, eu amo a tua vida. Obrigado. Também. Pastor, eu também quero agradecer, viu? Muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe e que a gente possa continuar num outro momento aprendendo mais com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Amém. Mike, o Senhor foi uma das bênçãos que o Senhor nos deu nessa pandemia. E nós, alunos da Escola de Servos, temos eterna gratidão pela vida do Senhor, por tudo que o Senhor derramou sobre sua vida e o que o Senhor transbordou por nós aqui nessas aulas. Eu posso dizer que eu e minha casa estamos tremendamente abençoados por tudo que nós recebemos aqui pela vida do Senhor. Eu quero agradecer, Amém. muito obrigada mesmo. Deus abençoe tua vida, tua casa. Amém. 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 Amém, meu amigo. Deus te abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Abraço a todos. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Ô, Senhor. Tiago e Sheila, vocês vão dar o meu abraço na igreja de Londrina, tá? Vocês estão em Londrina ainda? Sim, estamos em Londrina. Estamos em Londrina. Então, tá bom. Aproveitando, quero agradecer, né, por tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente já está colocando em prática aqui, viu? A gente já está tendo a Opa! oportunidade de falar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido. Replicar. Até eu estava falando para a Sheila, estava assistindo o estudo de hoje, falei, nossa, eu vou preparar uma mensagem a respeito disso. Vai ser muito bom poder estar compartilhando com a igreja. Glória a Obrigada, Deus. Deus Mas muito abençoe. Glória a obrigado, Deus. Mike. De Poder ter nada. outras oportunidades aí de estar aprendendo. Eu creio que o ano que vem vamos ter, tá? Amém. Então, Deus já está dando algumas direções. Eu tenho costume aqui de ficar na viração do dia, eu fico assistindo o pôr do sol. É uma coisa que eu faço já há mais de um ano, né? Especialmente esse tempo desde o lockdown, já que não podia fazer nada. Eu me encontrava, vamos dizer, assistindo o pôr do sol. No Brasil, aqui, no Brasil de novo, aqui de novo. E nós estamos numa região que o pôr do sol é um espetáculo. Tá? E isso gerou em mim uma ideia. Tá? A gente tem uma frase em inglês, aqui nos Estados Unidos, at the end of the day, que significa no final do dia. At the end of the day também significa, como a gente fala em português, no frigir dos ovos, tá? No final das contas. A gente fala aqui no final do dia, tá? Então, provavelmente no ano que vem eu vou fazer uma série, né, com o pôr do sol, né, na frente de Veja todo esse pôr mundo. do sol aqui, Mike. Tá bom. Achei tremenda, eu tive que parar e fazer a foto. Vamos fazer isso, Uau, yes!
Incrível. São dias, eu acho que todo mundo consegue, né? Onde a gente estiver, o Senhor, ele faz o seu espetáculo. É. Eu digo, até teve um dia que eu tirei foto disso, tá? Teve nuvens que formaram um coração bem em cima de mim, tá? Por 2 minutos. Formou e aí dissipou. Mas eu tirei a foto. É como se eu sei que Deus não fez isso só para mim. Quem mais olhasse podia ver o coração. Mas era muito evidente. Tanto é que eu mandei para minha filha, ela falou, olha esse coração! E é uma coisa muito legal. Mas provavelmente o ano que vem, uma série no Instagram, no final do dia, né? Onde nós vamos compartilhar verdades, né? Sobre a palavra. Tipo, no final das contas, tudo isso que a gente está vivendo, tem isso. Tá? E as verdades da palavra, as verdades do nosso Senhor, do nosso Pai, do Espírito Santo que nos consola, nos conduz. E a Ele recomendo todos vocês que o consolo do Espírito Santo, o paracletar do Espírito Santo, esteja muito forte na vida de todos vocês. Amém? Obrigado, pastor Mike. Amém. Nada. Obrigado, Bem, foi muito pastor Mike. útil, foi maravilhoso o estudo. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus o abençoe vocês. abençoe e recompense Amém. sua vida. Deus abençoe, Amém. pastor Mike, pastor Beethoven. Um abraço. Deus abençoe. Fica com Deus. Pastor Boa Beethoven, noite. muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pastor. Deus o Boa abençoe noite, também. gente. Deus abençoe vocês. Boa noite, Beethoven. Boa noite, Janeiro pastor a gente- Beethoven. Bom descanso. Amém. Abraço aí Amém. da pastora Janeiro a gente Glaucia, da volta, Próbila. né? Ai, que saudade, já deu saudade, pastor. Em janeiro a gente volta, né, Iracema? Amém. Isso. Janeiro, É, tamo mas- junto. Tchau, gente. Bom descanso. Fica Boa atenta aí noite. às Vai, inscrições, Peter. hein, gente? Tchau. Deus Boa noite. abençoe. Deus abençoe. Quando não voltar, janeiro estamos aqui. Amém. Amém. Tchau, Amanhã gente. vou me Deus encerrar o abençoe grupo, vocês. hein? Boa noite, Pastora, tutti. Boa a senhora vai- noite. Boa Boa noite. noite. Boa Felizarda. noite, gente. Boa Boa noite. noite, Pastor, o senhor vai Felizarda. poder disponibilizar a aula, essa aula de hoje? Sim, amanhã eu vou baixar. Iracema, você segura só um pouquinho, tá? Seguro. Seguro. O grupo lá, porque amanhã eu vou baixar, e assim que eu baixar, mais um tempinho, aí a gente vai tirar o grupo. Eu E encerro ele em segunda, então, janeiro- pastor. Encerro ele Oi? segunda. Segunda-feira? Encerro segunda, aí dá tempo pro pessoal pegar, não? Ou tá muito. Ou sábado de Não, tarde? não, amanhã eu já baixo, já ponho a aula. Sábado fecha, então. né? Sábado a gente Sábado. fecha, tá bom? Pessoal, ficar atento aí que esse curso do Obrigada. Mike, em 72 horas, acabou as inscrições. Hein? Ó, o Pira já ficou aqui, mas vai fechar o grupo? A gente abre outro, fala para ele se inscrever no próximo. Mas tem que ser rápido, porque o pessoal Pastor, obrigada, pega mesmo. Tá bom, gente, a paz, Deus abençoe. Fique na paz, durma em paz. Amém. Tenham Boa boa noite, noite, obrigada. bom Pastora descanso. Olga, Amém. todo Boa mundo, um noite, abraço a paz. forte. Boa noite, noite. pastora Shalom, Olga, um Sheila, abraço paz. Pira. para Deus todos. abençoe. Jesus abençoe. Tchau, Tiago, Deus Sheila. Agora a gente está com a internet aqui, a gente pode fazer a nossa reunião, viu, Tiago? Ok. Graças a Deus. Liberou. Ok, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado, pastor. De nada, Leite. Deus abençoe. Boa noite, a paz, pastor, paz a todos. Boa noite, Suélia. Deus abençoe.